Bom, boa noite, pessoal, a todos e a todas que vieram prestigiar essa mais uma palestra aqui do Tolkieniano, né? Pelo grupo de estudos Antigo Arcasta, agora sob novo nome, né? Heren Arcastaro. Fizemos essa modificaçãozinha. E aí temos a primeira palestra aqui pelo Heren, que vai ser a palestra do Patrick, né? Depressão pós-parto, o caso de Miriam no Silmarillion. O Patrick, ele já é conhecido aqui da comunidade tolkieniana, né? Ele é Tain, da Toca Bahia. Ele é graduado em psicologia pelo Centro Universitário Rui Barbosa, estudioso de Tolkien, com artigos na área de psicologia, estratégia militar e política. E hoje ele vai apresentar, né, um desses artigos dele para a gente. Patrick, seja muito bem-vindo e o palco é seu. Muito obrigado pelo convite. Estão conseguindo me escutar? Sim. Essa palestra, né, que eu estarei fazendo agora, ela, na verdade, como a Laís citou, ela é fruto de uma pesquisa que eu fiz sobre uma análise interdisciplinar entre a psicologia e a literatura, abordando a personagem Miriel, sobre um recorte do livro Silmarillion. Cabe aqui citar que a gente está trabalhando como um fenômeno que é biopsicossocial, ou seja, ele é biológico, psicológico e também social. E só uma questão aqui, só para exemplificar para vocês, o recorte foi o recorte da versão do Silmarillion da Martin Fontes, porque se vocês pegarem da HarperCollins, vai ter algumas palavras diferentes. Mas, se vocês quiserem abordar também, depois podemos conversar sobre isso. As perguntas eu prefiro deixar para o final, para que vocês entendam tudo melhor. Pode passar. Bom, primeiro, o que é a depressão? Segundo o Cadastro Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, ele é um transtorno mental que provoca alterações em vários níveis. Alterações cognitivas, como, por exemplo, uma redução da concentração, uma diminuição da capacidade de memorização. Alterações físicas, como fadiga, dor de cabeça, dores musculares, problemas do sono. Alterações estas emocionais, como um rebaixamento de humor, tristeza persistente. E alterações sociais, como isolamento e uma redução, ou até totalmente, da produtividade de trabalho. Eu gostaria também de trazer algumas métricas, só para vocês terem uma breve noção de como está o processo depressivo no mundo, né? Pode passar, por favor. Segundo o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde, da Universidade de Washington, esses dados são de 2020, existiam cerca de 280 milhões de pessoas com depressão no mundo. Hoje, eles já estimam em torno de 300 mil, mas esses 300 ainda seria ainda de uma possibilidade de uma taxa de não registro, porque esses registros são os que estão dentro de hospitais, de instituições de pesquisa. Então, por exemplo, existem uma série de pessoas que têm depressão que ou não procuram tratamento, ou até um tratamento, mas, por exemplo, um tratamento particular, e esse tratamento não foi notificado aos órgãos. Então, existe ainda uma possibilidade de que o número seja muito maior. Dentro dessas estatísticas, um fator que é predominante, que tem a ver com o caso clínico aqui citado, é que o índice de depressão em mulheres é maior do que o dos homens. Eu trouxe aqui um exemplo que é no caso de adultos. A estatística diz que é 4% em homens e 6% em mulheres. E uma probabilidade de 10% em gestantes e puérperas. Aí vocês devem estar se perguntando, por que é maior em mulheres? Bom, existem dois argumentos principais, né, que os pesquisadores usam. O biológico, que é devido a uma redução de uma taxa de testosterona, que na mulher é menor e durante a gravidez pode acabar diminuindo mais ainda. E um fator social,
devido ao acúmulo de funções. Então, o acúmulo de funções da mulher pode fazer com que ela passe situações de estresse, de privações que aumentem a probabilidade de desencadear uma depressão. Aqui é importante também citar que, dentro do processo da literatura, quando os seres humanos contavam histórias através de tradições orais, eles também faziam menções de sentimentos. Então, como alegria, tristeza, achar graça de algo, entre outros. Por que isso é relevante? A partir do momento que começa a haver um registro escrito dessas tradições, ao mesmo tempo, esses sentimentos também passam a ser registrados na literatura. Pode passar, Laís. Apesar da tristeza ser um sentimento natural, ele é importante, inclusive, para que nós possamos entender também sobre felicidade e outros. Quando ela ocorre de maneira prolongada na vida de uma pessoa, ou seja, diariamente durante um longo período, significa que algo pode estar errado e podemos estar diante de um caso de depressão. Eu digo podemos porque você tem que avaliar uma série de sintomas, pode ser também um outro tipo de doença. Aqui eu queria trazer para vocês só citar algumas obras em que os pesquisadores trazem que são casos muitas vezes discutidos se seriam depressões. Esses casos que eu trouxe são casos que os pesquisadores estão em um consenso, mas ainda existem outras obras que são discutidas se seria um caso de depressão ou não. Esse estudo que eu estou citando é de Teixeira, em seu artigo Melancolia e Depressão, Resgate Histórico e Conceitual na Psicanálise e na Psiquiatria. Na Ilíada, do século VIII a.C., Homero cita o termo tristeza devorante. Essa tristeza devorante aparece no canto quarto da obra e narra a história de um herói chamado Belerofonte, que por tentar ascender ao Olimpo foi condenado e renegado pelos deuses, que passam a persegui-lo. Por causa disso, ele acabou vagando na planície de Eleia, com o coração sendo devorado pouco a pouco, mas como metáfora, que ele vai evitando os seres humanos ao ponto de ficando cada vez mais triste até chegar à morte. Séculos depois, né, no século V, nós temos dois registros, apesar que da Bíblia é meio dúbio se foi de fato no século V ou foi um pouco antes. Primeiro, de Hipócrates, que é considerado o pai, o criador, né, da medicina ocidental, e ele descreve a melancolia, né, pela presença de uma quantidade excessiva de bile negra dentro do corpo, que desencadeava sintomas como aversão à comida, falta de ânimo, insônia, irritabilidade. Percebam que esses sintomas do século V, alguns deles ainda os pesquisadores concordam. Então, assim, Hipócrates já estava descrevendo alguns desses sintomas no século V, sendo que a palavra depressão, por exemplo, só surge no século XIX. Mas é só para vocês entenderem como a depressão surgia com outros nomes ao longo da história. No caso da Bíblia, né, podemos perceber, né, o profeta Elias, que ele entra numa caverna, onde aparentemente ele não tinha vontade de sair, inclusive ele pediu ao Senhor, né, a Deus, que levasse sua alma, então ele está pedindo para morrer, que é um caso de uma angústia, né, de uma tristeza severa. E por último, só para citar uma obra recente, temos Goethe, com Os Sofrimentos do Jovem Walter, de 1774, que também vai na mesma linha. Pode passar, por favor.
Essas obras que eu citei, elas são importantes só para vocês pensarem que, assim, primeiro que a depressão ela já era registrada com outros nomes, segundo que, possivelmente, Tolkien, de alguma forma, ele leu essas obras. Não necessariamente eu estou dizendo que há uma inspiração, mas eu estou querendo dizer que o registro de depressão é um registro muito antigo na literatura. Bom, o que seria, então, a depressão pós-parto? Ele é um subtipo de depressão maior, ou seja, uma depressão que acontece no período de tempo específico, com sintomas diretamente relacionados ao puerpério. Aí vocês devem estar se perguntando, mas o que é puerpério? Segundo a psicóloga Maria Tereza Maldonato, em seu livro Psicologia da Gravidez, ela descreve como um período de profundas alterações no âmbito psicológico, social e físico da mulher, que tem início logo após o parto, com duração de aproximadamente 3 meses. Uma vez que geralmente, essa inexperiência, nessa situação que é muito nova, ela gera sentimentos de ansiedade, medo, esperança, também desesperança. A pessoa também pode se sentir confiante, mas o que eu estou querendo dizer aqui? Esses sentimentos, eles aparecem ao mesmo tempo. Algumas mulheres têm mais alguns sentimentos negativos, outras têm um pouco mais positivos, mas sempre aparecem como um grande turbilhão durante esses 3 meses. Por isso, esse período é considerado um período de limiar entre a saúde e a doença. Contudo, a presença dessas alterações após os 3 meses de puerpério, elas são um indício de uma depressão pós-parto. Que aí é necessário que faça um acompanhamento com profissionais da área de saúde para poder realizar uma avaliação. Pode passar, Laís. Bom, quem era Miriel? Bom, Miriel era a esposa do rei Finwë, mãe de Curufínwë, mas ela o chamava de Fëanor, espírito de fogo. Segundo Tolkien, Miriel era chamada também de Serinde, por sua extraordinária competência no tear e no bordado, pois suas mãos eram mais adequadas à delicadeza que qualquer outras entre os Noldor. Conforme eu falei anteriormente, essa pesquisa é baseada na versão do Silmarillion da Martin Fontes, do capítulo intitulado De Fëanor e da Libertação de Melkor. Salvo me engano, da HarperCollins é um título um pouco diferente, mas basicamente mudam palavras. E, a partir de agora, eu vou começar o processo de análise diagnóstica. A análise diagnóstica ela é feita através eu vou mostrar para vocês os sintomas, e eu vou explicar como aqueles sintomas aparecem nos trechos da obra. Segundo, né, os critérios diagnósticos do CID-10, que é da Organização Mundial de Saúde, que é o Cadastro Internacional de Doenças, só para vocês entenderem, todo diagnóstico de doenças, principalmente doenças mentais, ela tem que ser feita com a numeração do CID, que é o que eu estou mostrando aqui. Então, esse material é obrigatório para qualquer tipo de diagnóstico. E o DSM, que é um dos principais manuais do mundo. Ele é da América, mas ele é utilizado de forma geral. Bom, o primeiro sintoma, né, o primeiro critério aqui, é um humor deprimido, na maior parte do dia, presente em quase todos os dias da vida de uma pessoa. No caso da personagem, né, e na verdade no caso dos seres humanos também, nós percebemos esse humor pela alteração de como a pessoa era antes e após. Nesse caso, que estamos falando da depressão pós-parto, esse fator é o filho. Você compara o comportamento da pessoa antes e após. E aí eu vou trazer o trecho que comprova essa mudança. O amor de Finwë e Miriel era intenso e cheio de alegria, pois começara no reino abençoado, nos dias de bem-aventurança. Entretanto, ao dar à luz a seu filho, Miriel foi consumida em corpo e espírito.
E depois do nascimento da criança, ela ansiava por se livrar do esforço de viver. Novamente, o que eu estava falando. Antes era cheia de alegria, posteriormente, ela ansiava por se livrar do esforço de viver. Ou seja, ela queria morrer. Isso já moda uma alteração de humor muito grande. Em casos reais, nós podemos citar outros tipos de alterações de humor, que pode ser desde um relato verbal da pessoa a um relato indireto, ou seja, observações de pessoas que convivem com ela. No caso da literatura, a gente nunca consegue fazer uma entrevista com a pessoa, então a gente só trata com os relatos que podem ser, ou no caso de uma primeira ou terceira pessoa, no caso de um livro, ou de outros personagens comentando daquilo. E é um pouco também do que aparece aqui. Pode passar, por favor. Ih, acho que Laís deu problema. Acho que ela caiu. Vamos esperar um pouquinho, porque o slide está na mão dela. Gente, perdão, desculpa, é que por algum motivo a minha internet desconectou aqui. Não sei o que foi que aconteceu. Deixa eu só voltar aqui. Viu, Patrick? Bem rapidinho. Pronto, voltamos. Pode passar, por favor. O segundo critério, ele diz respeito a uma acentuada diminuição de interesse ou prazer em quase ou todas as atividades que a pessoa fazia. Novamente, você sempre tem que olhar o antes e depois. Aqui nós temos um trecho do Silmarillion que relata o antes. Por exemplo, Serinde possui extraordinária competência no tear e no bordado, pois suas mãos eram mais adequadas à delicadeza do que quaisquer outras entre os Noldor. Aqui nós temos uma atividade, que é o bordado, né? E não é relatado que ela voltou a fazer bordado após o nascimento do filho. O que é relatado é que depois ela vai para os salões de lã, quer dizer, vai sente vontade de dormir, sente cada vez mais fraca, vai perdendo as forças, e não é relatado que tinha atividades prazerosas, né? Então, isso implica, né, nessa diminuição de interesse. Pode passar, por favor. Terceiro critério, ele diz respeito a uma ganha ou uma perda de peso significativa. Aqui é importante duas coisas que assim que eu preciso falar para explicar para vocês. A primeira diz respeito que toda mulher após o parto, ela já acontece uma perda de peso que é esperada, que varia em torno de 5 a 8 quilos. Então, quando nós estamos falando de uma perda de peso significativa, estamos falando de uma perda de peso que é prejudicial para a saúde da pessoa. Então, já estamos falando em uma taxa aí maior do que esses 8 quilos. Alguns médicos, eles citam até 10 quilos. Então, estamos falando de uma perda maior do que 10 quilos. E o segundo fator relevante é, essa perda ou essa ganho de peso, elas têm que estar acontecendo sem que a pessoa esteja fazendo uma reeducação alimentar, uma dieta, atividades físicas. Então, seria o equivalente a 100 motivos de alterações físicas ou da alimentação que gerasse essa perda ou ganho de peso. No caso do ganho de peso, né, tem uma outra questão. A pessoa está comendo mais porque ela está ansiosa, porque ela está passando mal, ou e aí a gente sempre compara o antes e o depois. Como a pessoa se alimentava antes, como é que a pessoa está se alimentando depois? Claro, quando estamos trabalhando com um personagem fictício de um livro, a gente só consegue a gente não consegue fazer perguntas. Só conseguimos nos basear nos poucos registros que aparecem. Aqui eu vou citar dois, só para que vocês consigam entender a minha linha de raciocínio.
eu acredito que há uma perda de peso. Sem dúvida, existe cura em Amã. Aqui, toda exaustão pode encontrar alívio. Porém, como Miriel continuasse definhando. A palavra definhando aqui é muito importante, porque na área de saúde, definhar significa perder nutrientes, perder massa muscular, em um caráter um pouco mais físico, e em um caráter também psicológico, é uma redução da esperança, da força da pessoa de lutar. Então, esse definhar, ele implica, sim, uma perda de peso, assim como um definhar mental. O segundo trecho que é relacionado é... deixa eu explicar uma coisa antes. Quando a Miriel, né, ela vai para... quando o filme procura Manwë, meu Deus, filme procura... para conseguir o tratamento, né, um tratamento, suposto tratamento, ela vai para o Jardim de Lórien e ela se deita. Dentro desse processo, as criadas de Este cuidavam do corpo de Miriel, para que ele mantivesse o seu vício. Vício significa força, gente. Mas ela não voltou. Então, aqui tem uma questão interessante que é, se tem alguém cuidando do corpo, é porque, para que ele se preserve, mantenha força, era porque antes ele estava definhando, ou seja, ele estava perdendo nutrientes, perdendo força. Então, isso implica em uma perda de peso. Pode passar, Laís. Quarto critério, né, em diante, eu estarei me baseando do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, que é da Organização Americana... Desculpe, minha garganta está horrível. Associação Americana de Psiquiatria. Essa fadiga, né, ou essa perda de energia, ela tem que ser diária. Dois fatos, né, dois trechos sugerem isso. O primeiro diz respeito quando o Finley ele está narrando sobre uma questão relacionada à sua esposa. E ele diz: é de fato coisa infeliz, comentou Miriel. E eu choraria se não tivesse tão cansada. Então, ela já está dizendo aí que ela está cansada, e cansaço e fadiga é a mesma coisa, são basicamente sinônimos. E o outro diz respeito que tem a ver com o nome de Fëlon. O nome escolhido pela mãe, né, pelo bebê, Fëanor, que no idioma élfico, quem é, né, significa espírito de fogo, sabe-se que o fogo ele tem uma natureza destrutiva, que consome a matéria quando entra em contato e se alastra ferozmente. E aí, de forma semelhante, nós podemos ver que Miriel foi consumida ao dar à luz em corpo e espírito. Então, aqui também poderia ser o Tolkien, né, utilizando essa simbologia da questão do fogo como uma alusão. Claro, isso é uma interpretação minha, né? E esse esvair, isso é interessante, a questão do espírito, porque em algumas obras de literatura, descreve sintomas psicológicos como espírito, como se alguém estivesse sendo afetado espiritualmente por algo. Mas, na verdade, você está se referindo também a questões psicológicas. Por isso, ela se encontrava esgotada física, psíquica, emocionalmente e espiritualmente. Pode passar, por favor. De acordo com Schreber e Psini, em seu artigo Impacto da Depressão Pós-Parto para a Interação Mãe-Bebê, é comum que os sintomas apresentados à mãe, né,
de uma falta de interesse por seu filho. E isso, ele é uma infelicidade, isso no personagem, né? O filme ele narra que ele estava triste, pois parecia uma infelicidade que a mãe se afastasse e perdesse, no mínimo, o início da infância do filho. Então, ela não conviveu com o filho durante o processo da infância. Esse é um relato de um terceiro, né? Como eu falei, um relato de uma outra pessoa. E essa arte eu acho, inclusive, belíssima para representar isso. Não encontrei o autor, que é a Miriam e o berço vazio. Pode passar, por favor. Bom, o sexto critério, né, voltando à Associação Americana de Psiquiatria, são pensamentos recorrentes de morte, ideação. Ideação significa pensar. Então, você está pensando em morte. E esse pensar, ele pode ser planejado ou não. Porque existe a pessoa que pensa que quer morrer, mas ela não está planejando. Existe a pessoa que está planejando. Ela faz, eu vou pegar uma faca, vou fazer X coisa em tal lugar, ou vamos pular de um prédio, X horário, tal dia da semana. Então, isso é um planejamento. E, por último, né, uma tentativa de suicídio. Aqui, nós podemos considerar que a personagem fez a tentativa e o êxito, conseguiu o êxito, né, como suicídio. Para isso, nós precisamos recordar que o rei Filme procurou aconselhar-se com Manwë sobre o que fazer com sua esposa, e este entregou aos cuidados de Irmão, senhor das visões e dos sonhos, que a colocou no jardim de Lórien, para descansar e recuperar sua força, né? Onde ela, no entanto, ela, embora parecesse estar dormindo, seu espírito de fato abandonou o corpo e passou em silêncio para os palácios de Mandos. E nós sabemos que no universo de Tolkien, os elfos são considerados criaturas imortais, em essência, pois eles não morrem enquanto o mundo não morrer, a menos que sejam assassinados ou definhem de dor. E essas duas mortes aparentes estão sujeitos. Nem a idade reduz suas forças. Esse trecho também está no Silmarillion, não trouxe aqui, mas só para vocês entenderem o contexto. Então, assim, o tempo todo eu estava trazendo aqui para vocês que a personagem estava sofrendo, ou seja, ela estava sentindo dor. Nesse processo, a gente pode considerar, então, como uma morte. E nós sabemos também que se ela é elfa e ela foi para o Salão de Mando, então ela morreu. Por isso, esse seria um caso de suicídio. Aqui entraria no caso de tentativa de suicídio. Foi uma tentativa que chegou a uma resolução. Por isso, né, seria um desfecho análogo ao suicídio. Pode passar, por favor. Bom, o sétimo critério, ele diz respeito aos prejuízos sociais. Então, assim, os prejuízos, quais são os prejuízos sociais e profissionais na vida do indivíduo? Aqui eu vou fazer uma inferência muito especulativa, né, porque não está em nenhum trecho. Entre a consequência profissional, nós sabemos que ela era uma rainha. Se ela era uma rainha, logo ela tinha uma série de obrigações. Então ela tinha ordens a dar para pessoas, ela tinha coisas a vistoriar. Então ela provavelmente teria que participar de festivais. Então você tem uma série de obrigações. E como ela estava debilitada, ela não poderia cumprir essas obrigações. Então existe uma consequência profissional. Ainda que algumas pessoas, né, não considerem exatamente uma ideia de profissão, mas a ideia de profissão não está somente ligada à carteira assinada, mas ao ofício que você exerce. E ela era uma monarca, né, uma rainha. Entre as consequências sociais, né, a depressão pós-parto ela promove um desgaste, principalmente na vida afetiva do casal. E esse fato ele pode ser observado na relação conjugal, pois Finn ele se entristeceu
porque os Noldor, quando eram jovens, desejavam ter muitos filhos, né, naquele período de bem-aventurança. E ele só conseguiu um filho. Além disso, ele estava longe da esposa. Tanto que durante um período, depois que ela foi para o jardim, ele continuou indo visitar. Então isso gera uma tristeza muito grande. Além da consequência também, né, dela ter se afastado do filho, de não estar presente na criação. E também uma consequência social. Uma outra coisa que você pode especular também é se ela estava afastada do meio social, que era da monarquia, então ela estava afastada, né, provavelmente de amigos, de uma série de pessoas, que eram da convivência. E também uma consequência. Lembra que eu falei anteriormente sobre o isolamento social? Ela se isolou socialmente. Depois acabou morrendo. Né? E, enfim, ele acabou, né, casando com sua segunda esposa, Indris, mas aqui já não entra mais na questão. Eu queria só demonstrar as consequências desse processo. Pode passar, por favor. Bom, existem alguns sintomas que eles não são identificados na personagem ou aparecem enquanto um caráter de negação, né? Que a obra deixa claro que aquilo não está presente. Primeiro, uma capacidade diminuída de se concentrar. Não fica claro em nenhum trecho que há uma redução. O segundo é uma insônia ou hipersonia, para quem não sabe, a insônia é a dificuldade de dormir, e a hipersonia é o excesso de sono, então aquela pessoa que passa todos os dias querendo ficar na cama, querendo só dormir. E o terceiro critério que eu gostaria de dizer aqui, que não está presente, mas eu diria que esse é dúbio, e esse eu gostaria de dar a opinião de vocês depois, é um sentimento de inutilidade ou culpa excessiva. Tem um trecho que ele me chamou a atenção, por precaução, como eu não cheguei a uma conclusão, eu deixei como negativo, né, eu não coloquei como os critérios que se confirmavam, mas bom, o trecho, mas me considera sem culpa nisso e em tudo que possa vir depois. Isso foi Miriam que falou para o marido. Isso antes de ir para os jardins. Então, fica a questão. Ela, na verdade, estava pedindo para que ele não a culpasse porque ela se sentia culpada? Ou de forma alguma ela se sentia culpada nisso? Ela sabia que essa enfermidade, essa doença com que ela estava, não era culpa dela. É interpretativo. Eu, por precaução, coloquei como não, porque eu não cheguei a uma conclusão, mas isso é uma coisa interessante para conversar com vocês. Pode passar, por favor. Bom, aqui algumas das referências que eu utilizei, só para vocês entenderem. A análise ela se baseia na quantidade de critérios, né, que são presentes. Então, 7 critérios deram como positivo e 3 como negativos. Como a maior parte dos critérios eles são atendidos, nós podemos fechar um suposto diagnóstico de depressão pós-parto. Cabe aqui salientar, né, que essa é uma análise interpretativa, não é necessariamente um processo de verdade única. Claro que as pessoas podem analisar a personagem de outros pontos de vista. Eu vou continuar defendendo que isso foi uma depressão pós-parto, mas, como eu disse, é uma possibilidade. Outras pessoas podem analisar por outros âmbitos. Bom, é isso. Muito obrigado. Pode passar, Laís. E agora abrir para vocês dúvidas, elogios, críticas. Podem colocar, pessoal, as perguntas, dúvidas, elogios nos comentários, que eu leio todos aqui. Mas eu achei muito pouco, viu, Patrick? Eu queria mais. Assim, eu estava esperando mais. Não sei, achei que foi pouco, eu estava gostando tanto. Entenda, o livro só são 2 páginas que falam de Miriam. Realmente. E na verdade não são nem 2, é 1,5. É 1,5, é 1 página e meia. Que deu uma muito boa análise. Viu? Tá de parabéns, eu gostei muito. A culpa é do Tolkien, que não escreveu mais.
Mas realmente eu gostei muito. Eu quero ler o artigo completo. Tu joga o link depois para mim, que aí eu faço um storyzinho e gravo lá no com o link da palestra e o link do onde está publicado, para a gente deixar disponibilizado, né? Já estou fazendo um destaque lá no Tokeniano, no Instagram, para deixar todas essas palestras de fácil acesso. Além disso, a gente está no YouTube também, né? A gente tem duas pessoas que levantaram a mão aqui, a Paola e o Ricardo. Paola, pode começar. Você levantou a mão primeiro? Tudo bem. Gostei muito da explanação, considerando o conteúdo super condensado que você teve que trabalhar a história. Nossa, foi, foi super. Eu achei que foi super desenvolvido. Assim, porque é uma folha e meia, duas páginas. Eu não tinha, quando eu li, eu não tinha associado a suicídio. Ou melhor, eu explico. Eu associei tudo bem, a morte, ela decidiu parar de viver, mas eu não tinha associado a um ato consciente, eu tinha associado a uma exaustão física. Dá para entender a diferença? Ah, Entendi. pelo parto ser tão difícil, traumático, ou uma experiência que ela, não, na minha visão, ela não estava preparada, é como se o corpo dela não aguentasse. Com a palestra, não é só o corpo dela que não aguentou, é o ser inteiro que não aguentou. Por isso que eu gostei do tema, né? Quando é um suicídio, pode ser não um suicídio ativo, drástico, mas é uma forma de suicídio. E eu sempre me pergunto se Tolkien não tem, nos escritos dele, não tem outras versões que complementariam essa. Infelizmente, a gente nunca vai saber, né? Mas uma coisa que também me chamou a atenção é que, assim, a narrativa foca na angústia dela. Eu posso estar usando os termos errados, tá? Me perdoe se eu digo na angústia dela. Só que, realmente, quando tem depressão pós-parto, eu encontro pouco material em relação ao redor, em relação à depressão pós-parto, como os familiares reagem, como, sabe, o foco é do paciente. Não, eu fiquei curiosa para ter mais conteúdo e como os personagens ao redor poderiam reagir, né? Era isso. Tá. Em primeiro lugar, fico feliz de que meu trabalho fez você ter uma nova interpretação, acho que isso é Sim, muito importante. sim. E, de fato, existem poucas pesquisas, mesmo no mundo real, né, sobre o impacto na família, sabe? O Uhum, impacto nos outros. uhum. Existem trabalhos, sim, mas a maioria é sempre focado nas mulheres que estão com a depressão, e não no entorno. Tá. Aí teria que pesquisar para ver se acha fontes. Só que mesmo que achasse fontes, né, que existem, né, apesar de serem poucas, a dificuldade seria como correlacionar com o livro, porque nesse caso, o único relato que nós temos é do marido, É, porque o filho era bebê e dos outros a gente não tem nenhum relato, sim. Será que a própria mãe do Tolkien não sofreu de depressão? né? É uma boa pergunta. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Patrick por esse trabalho. Li o artigo dele quando ele me passou um link na época.
Li também o da visão política de guerra lá também, muito bom. Agradeço também por compartilhar um pouco com a ideia da Paola, porque eu não tinha essa visão, e é muito bom a gente conhecer os pontos de vista dos outros, porque, para mim, eu tinha a visão que, como a Paola falou, foi uma exaustão espiritual, porque o Fëanor, ao nascer, consumiu muito do Fëa da Míriel. Eu tinha essa visão, aí que o Fëa cansou, não conseguiu suportar o Roa dela, que é o corpo, e ela resolveu partir, né? Mas é muito interessante essa sua visão. Agora eu olho, digamos assim, um olhar mais amplo, que a gente tem que perceber que, de fato, o Tolkien já tinha muitas ideias que são discutidas hoje com mais facilidade, mas ele já era meio que, tipo, iniciou, né, algumas coisas e tal, e tipo, isso pode realmente ter passado pela cabeça dele, sim, de fato ter sido uma depressão pós-parto. É isso. Então, Ricardo, né, tentando responder essa questão. Você falou Fé e Roa. Me diga, em que ano saiu o livro Natureza da Terra-média? Acho que foi 2010, uma coisa assim, não lembro. É recente. É É recente. 2022, eu acho. O meu trabalho é de 2020. E não só isso, o Silmarillion saiu muito antes. A gente só veio a ter acesso a descobrir o que é Fé e o que é Roa agora. Não. Sim. Como livro, sim. Você tem citações, sim, no História da Terra-média. Mas uma descrição Você pode estar explicativa. falando, então, você pode estar falando acesso à tradução, né? Sim, sim, Porque sim. já se falava nesses termos há mais Não, tempo já. eu tô falando da tradução. Tô falando da tradução, desculpe. Ah, beleza, beleza. É isso. E aí, por exemplo, eu não conseguiria escrever sobre isso porque nem existia no Brasil. Não, sim, sim. Então, assim, mas ainda entrando nesse processo de fé e erro, você poderia voltar um pouco, Laís, o slide? Ele falou uma coisa que eu posso mostrar aqui. Sim, só um minuto. É só para dizer, é 2021, A Natureza Sim. da Terra-média. Pode voltar. Pode voltar. Peraí. Mas fique Voltar. claro, Patrick, o que eu falei não é querendo, tipo, Não é isso, replicar, não. não. Eu queria explicar que eu sempre tive essa visão, tá ligado? E que a sua visão ampliou a minha, entendeu? Volto mais, Patrick? Eu tô tentando lembrar qual a parte. É porque, assim, só para entender, tem umas palavras específicas na versão da tradução da HarperCollins que pode gerar, assim, interpretações diferentes. Pelo menos em alguns trechos específicos. Pode passar aí, por favor. Até eu lembrar qual trecho. O negócio é esse. Pode passar. Peraí. Eu acho que é nesse aí que fala com o consumo do corpo e espírito, não? Isso. Mas é que tá. Corpo e espírito. Vocês estão certos no que vocês falaram. Mas é que tá. Você já reparou que outros escritores de fantasia, não só fantasia, literatura em geral, descrevem questões psicológicas, assim, a pessoa está sofrendo, não sei o que, aí fala que espiritualmente se esvaiu. Então, esse espiritualmente, ele muitas vezes é descrito na literatura quase como um sinônimo de questões psicológicas, às vezes. Nem sempre esse espiritual é só o espírito, no sentido de alma. Porque Entendi. aí, o que eu estou explicando, eu sei que você está se atendo somente ao que o Tolkien disse, e aí eu estou me referindo à literatura em geral, não só ao que ele disse. Mas sim, pode falar, Laís. Não, era um comentário que eu concordo com o Ricardo, em que eu também não tinha essa interpretação quando eu li pela segunda vez, aliás, pela primeira vez, né? E aí, essa sua ideia, né, dela ter a depressão pós-parto, eu comprei,
esse argumento. E eu acho que sim, porque se fosse só uma exaustão do corpo e do espírito, eu tenho para mim que em algum momento ela conseguia se curar, mas ela não conseguiu. Eu acho que esse é o ponto que a gente pode dizer que realmente era uma depressão pós-parto. Porque, para mim, assim, o Fianor, ele consumiu muito do espírito dela, né? Mas se fosse só isso, aparentemente ela poderia se curar, né? Tanto que o filme, ele foi falar com Mão, ela foi descansar no jardim de Loren, né? Para ela se curar. Mas se ela não tivesse com depressão pós-parto, ela se curaria, ela voltaria o mínimo do estado normal dela, né? Então eu me convenci com essa visão aí do Patrick, me convenceu. E os Valar não Exatamente. conseguiam curar. Exatamente, é esse ponto mesmo que a Laís falou mesmo, porque tipo, até tem outro trecho que o Patrick colocou na apresentação, que o Tolkien fala, toda cura é possível em Aman, mas aí não curou a Miriam. Tem umas diferenças, gente, só para eu citar, da versão da HarperCollins, que aparece aqui nessa tradução, que não tem na anterior, a palavra enfermo. Enfermo é doente. Claro que não diz qual é a doença, mas está dizendo que está doente. Patrick, tem alguma menção dela no História da Terra-média? Eu não li, mas eu sei por causa de vídeos e outras coisas que acho que refazem o corpo dela e ela volta. E ela fica fazendo os registros na tapeçaria de acontecimentos históricos, no bordado. Mas é uma versão descartada, no caso, né? Eu não sei lhe responder. Acho que minhas considerações são essas, pessoal. Algum comentário de vocês? Sim, Patrick, esteja convidado a apresentar o seu artigo sobre estratégia militar nas batalhas, viu? Vamos marcar aí uma data também. Esse é top. Tá? Gosto muito. Então, gente, em breve talvez saia mais trabalhos, né? Quem sabe? Eu já desanimei muito. Mas eu tenho coisas escritas. Acontece, né? Pesquisa geralmente é bem exaustivo. Não é pesquisa, não, é porque as pessoas não leem. A pesquisar eu gosto. Dá trabalho, mas eu gosto. É o pós que me incomoda. É por isso que o Heren, né, ele foi criado para isso, para a gente sabe que tem essas teorias, e aí às vezes as pessoas querem se aprofundar, e aí não tem dimensão, que já tem coisas muito boas escritas, né? Sim. A Rafaela está elogiando aqui também. Paula, pode falar. Como é que eu posso ler o artigo, o trabalho do Patrick? Tá. Esse estava no meu blog, o Pausa para Análise, mas parte dos meus trabalhos eles estão no site do Tolkienista. Eu tenho 2 trabalhos de estratégia militar lá, uma correlação do meteorito na obra de Tolkien, né, das espadas feitas de meteorito, com a sociedade japonesa. Legal. Tem mais algumas coisas lá. Uma sobre os principados na obra de Tolkien, na perspectiva de Maquiavel, que é uma análise política, que aí é parcialmente sobre aquele capítulo do Silmarillion dos Reinos, e eu também estou trabalhando com os Filhos de Húrin e Queda de Gondolin. Legal. Mas vamos com calma. Primeiro o da depressão e depois os outros. Tá bom. Depois eu mando. Rapaz, haja fôlego, viu? Tanta pesquisa. E tem que não são pesquisas, são mais
é um trabalho mais para mostrar as referências da obra de Tolkien em mangás, que também está no Tolkienista. Que legal. Você tá nesse grupo, né, Paola? Tô. Tá, depois eu te passo os links que ele me passou todos também, eu te passo. Ah, obrigada. O Patrick, tem um artigo sobre síndrome de Estocolmo, tá lá também? Está no meu blog, mas depois eu mando. Ok. A gente divulga esse material, eu coloco lá no Stories do TK, quem tiver no Herring, Patrick joga lá também, e a gente deixa salvo. Eu tenho mais uma pergunta sobre a palestra. Por que você escolheu esse tema especificamente? Como eu cursei psicologia, eu acho que eu acabava tendo essa visão durante a leitura. Então, é comum quando eu estou lendo obras, até de literatura geral, independente de que autor for, eu acabar interpretando do ponto de vista da psicologia. Tá, Nem sempre no sentido de chegar a um diagnóstico, né, falar sobre doenças, mas às vezes de falar de pensar características psicológicas em personagens específicos. Então, é por causa disso que eu enxergo esses personagens dessa forma. O fato de eu já ter um repertório antes de ler o livro. Um repertório profissional, né? Só uma coisa que eu acabei não falando durante a palestra, porque não tem a ver diretamente com a Miriel, mas pode ficar como curiosidade. Existe um índice dentro da psiquiatria que é de hereditariedade de transtornos, ou seja, pessoas que têm doenças mentais, existe uma probabilidade de que familiares, descendentes, né, mesmo que não seja da linha direta, mas de preferência da linha direta, tenham também transtornos. Aí fica a pergunta. E o Fela? Para mim sim, mas eu não vou entrar nessa. Olha, tá aí um bom ponto, viu? Muito bom ponto. Que daria uma ótima outra palestra. Sim. Então, pessoal, deixa eu só fazer o encerramento aqui, né? Fechar a gravação, né? Para fazer a edição. Tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Bom, pessoal, então esse foi o tema do Patrick, muitíssimo interessante. Ele vai liberar os links e aí a gente publica, coloca nos stories, coloca nos grupos, né? Porque ele tem muito material publicado já. E, Patrick, esteja à vontade para organizar uma nova live para a gente discutir aqui, viu? Porque sempre é interessante uma nova perspectiva de Tolkien, né? E o interessante é que sempre tem mais uma, né? Quanto mais você lê, mais comenta com as pessoas, sempre vai ter uma nova visão, uma nova interpretação das obras dele. No mais, Patrick, mais alguma coisa? Agradecimentos? Muito obrigado pelo convite e pela presença de todos. E esteja convidado a voltar. Pessoal, muitíssimo obrigado para quem ficou até o final, assistiu, comentou, né? O link vai ser essa semana. Eu vou fazer a edição, vou jogar lá no YouTube, vou liberar nos stories do Tolkieniano também. Marco a Toca Bahia. E é isso. Boa noite a todos. E muito obrigada pela oportunidade. Semana que vem temos outra palestra também. Em breve vamos divulgar. Muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta sobre a palestra. Por que você escolheu esse tema especificamente? Como eu cursei psicologia, eu acho que eu acabava tendo essa visão durante a leitura. Então, é comum quando eu estou lendo obras, até de literatura geral, independente de que autor for, eu acabar interpretando do ponto de vista da psicologia. Nem sempre no sentido de
chegar a um diagnóstico, né, falar sobre doenças, mas às vezes de falar de pensar características psicológicas em personagens específicos. Então, foi por causa disso que eu enxergo esses personagens dessa forma. O fato de eu já ter um repertório antes de ler o livro. Um repertório profissional, né? Só uma coisa que eu acabei não falando durante a palestra, porque não tem a ver diretamente com a Miriel, mas pode ficar como curiosidade. Existe um índice dentro da psiquiatria que é de hereditariedade de transtornos, ou seja, pessoas que têm doenças mentais, existe uma probabilidade de que familiares, descendentes, né, mesmo que não seja da linha direta, mas de referência da linha direta, tenham também transtornos. Aí fica a pergunta. E o Fela? Para mim, sim, mas eu não vou entrar nessa. Olha, tá aí um bom ponto, viu? Muito bom ponto. Que daria uma ótima outra palestra. Sim. Então, pessoal, deixa eu só fazer o encerramento aqui, né? Fechar a gravação, né? Para fazer a edição. Tá bom? Deixa eu só fechar aqui. Bom, pessoal, então, esse foi o tema do Patrick, muitíssimo interessante. Ele vai liberar os links e aí a gente publica, coloca nos stories, coloca nos grupos, né? Porque ele tem muito material publicado já. E, Patrick, esteja à vontade para organizar uma nova live para a gente discutir aqui, viu? Porque sempre é interessante uma nova perspectiva de Tolkien, né? E o interessante é que sempre tem mais uma, né? Quanto mais você lê, mais comenta com as pessoas, sempre vai ter uma nova visão, uma nova interpretação das obras dele. No mais, Patrick, mais alguma coisa? Agradecimentos? Muito obrigado pelo convite e pela presença de todos. E esteja convidado a voltar. Pessoal, muitíssimo obrigado para quem ficou até o final, assistiu, comentou, né? O link vai ser essa semana. Eu vou fazer a edição, vou jogar lá no YouTube, vou liberar nos stories do Tolkieniano também. Marco a Toca Bahia. E é isso. Boa noite a todos. E muito obrigada pela oportunidade. Semana que vem temos outra palestra também. Em breve vamos divulgar. Muito obrigada.